vídeo, nós vamos falar aqui de um outro assunto também, olha, absurdamente cobrado em vários concursos, principalmente os vestibulares, tá? Que é ordem de grandeza. E se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sugiro que você pare esse vídeo e vá para o vídeo de notação científica. É muito importante que você assista primeiro esse vídeo e depois você volta para cá. Então, bora pro nosso vídeo de hoje. Assim como notação científica, eu vou começar a ordem de grandeza com a definição. Ordem de grandeza nada mais é que uma estimativa da potência de base 10 mais próxima do valor. E sim, aqui também nós temos algumas condições. A primeira delas é o destaque que eu dei da importância de assistir notação científica. Por quê? Para a gente poder identificar a ordem de grandeza de um número, antes de mais nada, a gente tem que passar esse número para a notação científica. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a notação bonitinha. E fazendo aqui um batidão rápido com notação científica, o modelo com que a gente escreve o número em notação científica, o número seguido da potência de base 10, sendo esse expoente um número inteiro e esse número à frente da potência de base 10 tem que ser um número compreendido entre 1 e um pouquinho menor que 10. Ou então, esse número à frente da potência de base 10 tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Não se assuste se a explicação ficou rápida, tá? Por isso que eu falo, assista o vídeo de notação científica que vai ficar bacaninha para você entender esse. E como eu falei, nós temos aí algumas condições para identificar a ordem de grandeza. Então, definitivamente, essa não é a única condição. Eu sei que você já está aí pensando, caramba, é agora que ela vai entrar com tal do 3,16? É agora que ela vai colocar? Não, com certeza não. Eu deixei para essa parte aqui a outra condição. Porque antes da gente entender essa outra condição, ou então, né, 3,16 é esse número que vai comandar, antes da gente ver a coerência aí dos valores que a gente vai encontrar dentro dessa outra condição, eu vou colocar aqui exemplos e vamos identificar a ordem de grandeza sem colocar esse trelelê por enquanto, tá? Quero deixar bem claro, amores, eu tô falando trelelê é só uma maneira aqui de descontrair o vídeo. Não tô desmerecendo essa condição não, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui exemplos, coloquei dois números, 3.000 e 9.000. A ordem de grandeza é a potência de base 10 que mais se aproxima do valor. Então tá aqui, ó. Eu peguei esse 3.000 e desmembrei algumas potências de base 10. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e 10 elevado a 4. Bom, 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Com isso nós temos 1, 10, 100, 1.000 e 10.000. E aí eu te pergunto, dentre essas potências de base 10, qual a potência de base 10 que mais se aproxima do número 3.000? Ele vai estar compreendido aqui, ó, entre 10 elevado a 3 e 10 elevado a quarta. Bom, 10 elevado a quarta, putz, 10.000, né? Então, entre 10.000 e 1.000, qual é a potência de base 10 que mais vai se aproximar? Vai ser essa aqui, ó, 10 elevado a 3. Então, a ordem de grandeza de 3.000, aqui, amores, é 10 elevado a 3. E aqui, ó, próximo exemplo, antes da gente analisar aquelas condições, tá? Ó, o número 9.000. Mais uma vez, desmembrei aqui as potências de base 10 e olha só, 9.000, eu vou mais aqui para baixo, tá? 9.000, vai estar mais próximo de 1.000 ou de 10.000? Vai estar mais próximo de 10.000. Com isso, já identificamos a ordem de grandeza do número 9.000, que é essa daqui, ó, 10 elevado a quarta. E agora nós vamos ver essa outra condição e vocês vão ver que vai bater bonitinho com as informações que a gente já tinha analisado. Olha só, eu mais uma vez coloquei a primeira condição. O número tem que estar em notação científica. Agora vamos lá, para a ordem de grandeza. O número que vai comandar aqui é de fato o tal do 3,16, que é aproximadamente a raiz quadrada de 10. Se esse número à frente da potência base 10, já em notação científica, tá? Se esse número for maior ou igual a 3,16, a gente vai precisar aumentar 1 grau do expoente da potência de base 10. E se esse número for menor que 3,16, a gente vai
permanecer como expoente, ou seja, a ordem de grandeza vai ser bonitinho. A potência de base 10 com o expoente original, ou seja, o primeiro expoente informado. E aí eu vou voltar nesses exemplos, analisando essa outra condição, vocês vão ver que vai bater bonitinho com a primeira maneira que a gente analisou e agora colocando essa outra condição. Vamos lá? E para isso eu vou utilizar o meu verdinho. Meu verdinho. Meu verdinho. Vamos lá, vamos de verdinho aqui. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui o número 3.000. Qual é a primeira condição? Passar esse número para notação científica. 3.000 em notação científica é a mesma coisa que... Aqui, ó. 3 vezes 10 a 3. E agora, para a gente identificar a ordem de grandeza, como é que é mesmo? Se o número à frente da potência de base 10, já em notação científica, se esse número for menor que 3,16, nós vamos permanecer com o expoente. 3 não é menor que 3,16? Então, para identificar a ordem de grandeza, nós vamos permanecer com o expoente. Logo, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 3. Como a gente já tinha analisado antes mesmo de ver essa outra condição. Perceberam isso? O número 9.000. Primeira condição, colocar esse número em notação científica. Vamos lá? Qual é a outra condição para a gente poder identificar a ordem de grandeza? É esse número aqui, ó, à frente da potência de base 10 com o número já em notação científica. Esse número à frente da potência de base 10 é um número maior que 3,16. E olha, se esse número à frente da potência de base 10 for um número maior ou igual a 3,16, o que a gente vai precisar fazer? Aumentar um grau do expoente. E olha aqui, ó, a potência de base 10 ao lado do número 9 é 10 elevado a 3. Já que 9 é maior que 3,16, para que a gente possa identificar a ordem de grandeza, a gente vai precisar aumentar um grau desse expoente. Logo, a ordem de grandeza do número 9.000 é 10 elevado a quarta. Para a gente firmar bacaninha esse conteúdo, vamos colocar mais dois exemplos que a gente já tinha trabalhado em notação científica, tá? Vou colocar em notação científica, um pouquinho mais rápido, tá? Para a gente analisar legal aí, focar na ordem de grandeza. Nós temos aqui 149.600.000 quilômetros, mais uma vez, é a distância aproximada da Terra ao Sol. Primeiro passo, colocar esse número para notação científica. Onde é que a vírgula vai ter que parar? Aqui, ó. 1,496, babá. Então a vírgula tem que parar aqui. Quantas casinhas eu vou ter que andar e em que sentido? Vem aqui comigo. Tá aqui a nossa vírgula imaginária. Eu vou ter que andar o quê? Para lá? Não, né? Eu vou ter que andar para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. Então, em notação científica, como é que vai ficar esse número? Então tá aqui, em notação científica, tá? 1,496 vezes 10 elevado à oitava. Lembrando que é a quantidade de casinhas que eu andei para a esquerda. Agora, vamos identificar a ordem de grandeza desse número. O número à frente da potência de base 10, já em notação científica, tá? É um número menor que 3,16. Menor que 3,16, qual vai ser a ordem de grandeza? Vai permanecer o expoente 8. Então, a ordem de grandeza 10 elevado à oitava. Mais um exemplo esse que a gente já começou lá na aula de notação científica. Tá aqui, ó, 0,00035. Quero identificar a ordem de grandeza desse número. Como é que eu faço? Primeiro passo, eu preciso passar para a notação científica, né? Em notação científica, onde que eu tenho que parar com a vírgula? Aqui, ó, para poder atender as condições da notação científica. Só que cuidado, tá? Aqui nós vamos andar com a vírgula para a direita. E quantas casinhas eu vou precisar andar? 1, 2, 3, 4. Outro cuidado, nós andamos com a vírgula para a direita. Então, o expoente que vai aparecer aqui no número em notação científica vai ser um expoente negativo. Vamos lá? Vamos informar a ordem de grandeza desse número. O número à frente da potência de base 10 é um número maior que 3,16. O que a gente vai precisar fazer? Aumentar um grau desse expoente. Menos 4 com mais 1 vai ser igual a menos 3. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a menos 3. Vamos lá? Meus amores,
amores, fechamos aqui mais um conteúdo mega importante. Espero ter atendido às expectativas, espero que vocês tenham gostado da explicação. Mas se vocês quiserem colocar aqui sugestões, críticas construtivas, claro que eu estou aceitando. Outra coisa, o canal já está chegando a quase 2.000 inscritos. E o que está chegando junto com isso? Um dos nossos especiais de 2.000 inscritos, que vai ser uma live piloto com uma aula gratuita. Dependendo de como for a audiência nessa live piloto, talvez até seja boa e depois diminua, pode ser também que não apareça ninguém, mas conforme for essa audiência, eu vou dar continuidade com esse projeto de lives gratuitas. A minha intenção é colocar uma vez por semana. Eu digo a minha intenção porque o único motivo que esse projeto vai parar é se não tiver ninguém. Mas se você não quiser esperar o início desse projeto, ou então se você quiser um estudo contínuo, organizado, dicas matadoras, e aí se você quiser potencializar esses estudos, me chama no direct, marca uma aula particular. Estou trabalhando com várias modalidades de pacotes de aula, modalidades com grupos de estudos, mas de no máximo 4 alunos, tá? Alguns estão me perguntando se eu estou fechando turmas específicas para concurso. Ainda não tem uma procura grande para fechar essas turmas, mas em breve é algo que eu pretendo trabalhar em fechar turmas específicas de concursos militares, vestibulares, que eu tô vendo que a galera tá curtindo aí o trabalho, fico muito feliz. Essas lives gratuitas, eu vou entregar aula com o mesmo conteúdo de quem está pagando, pode ter certeza disso que o conteúdo não vai ser inferior. E o tema dessas aulas eu vou colocar nas enquetes dos meus stories, então já me siga lá, também tem muito conteúdo no meu Instagram e junto aí com essas enquetes, que é de suma importância a sua participação, tá bom? Então, meus amores, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter ficado aqui até o final. Até o próximo vídeo, valeu!